Olá pessoal, estamos iniciando mais um FocoCast, diretamente aqui do estúdio da Foco Assessoria, um podcast que traz network, insights e informação, porque a gente acredita que tudo se conecta. Hoje, o 24º episódio, estamos recebendo a Adiele Priscila, pessoal, e hoje não vamos falar de carreira ou de negócio, mas de vida, superação e de um projeto social que pode salvar muitas crianças, tá? Primeiro de tudo, vamos conhecer a Adiele. Seja muito bem-vinda ao nosso FocoCast. Olá, prazer, sou a Adiele. É um prazer estar aqui, né? Eu acredito que é um trabalho, um projeto, né, muito importante que eu tenho realizado aí para conscientizar muitas famílias e desde já agradeço o apoio de vocês. Que abraçam também a nossa causa junto comigo e eu tenho certeza que daqui para frente será só sucesso. Tá, Odi, vamos lá. Antes de tudo, quem é a Adiele? Vida, família, sonhos pessoais, como que estava tudo antes? Volta lá um pouco. Paulo, eu era extremamente ativa, assim, né? Vamos dizer aí, 100% ativa. E eu tinha um trabalho que já fazia 7 anos, né? Eu me entreguei por inteira, eu vivi tudo que eu tinha para viver nesse trabalho, eu me dediquei a minha vida inteira. Eu era cheia de sonhos, né? Talvez de futuros. Qual que era o seu né? sonho, assim, que você estava em mente? Eu tinha muito sonho, assim, de ser uma jornalista, né? Depois de ser uma enfermeira efetiva, né? Até recebi algumas propostas disso, né? Antes de acontecer tudo isso, eu tinha recebido uma proposta de trabalho muito importante em uma usina, né? E eu estava muito focada a fazer tudo isso. E eu sempre falo que tudo é destino, porque eu procurando os documentos de Corém para poder me oficializar lá, eu não encontrava. Era algo assim que eu falava, gente, mas estava aqui os documentos. Nossa, você estava com essa proposta... Com tudo, estava tudo engatilhado para eu mudar de vida, assim, né, praticamente. Era na minha área, eu ia me atualizar como enfermeira, trabalhar, então, assim, precisava do Corém para poder entrar nesse serviço. E eu não achava esses documentos, não achava nada. Nada. Eu procurava, revirei a casa inteira, não achava. E aí, quando eu descobri a doença, que eu precisei de alguns documentos pessoais, eu achei tudo. Tudo que estava lá. Como que era a rotina sua, né? E também a do Benício? Como que era? Eu praticava muita atividade física, né? Eu gostava de atividade física. Eu tinha uma vida mais ativa em questão de eventos. Eu adorava participar de eventos, de palestras, né? O Benício tinha e tem a rotina de escola, mas também fazia algumas atividades físicas, como natação, né? E teve que sair por um tempo depois, por conta do cloro, para não afetar a retina, né? Eu, assim, praticamente meio que desfaleci ali, porque não tinha mais depois o mesmo ritmo. Fala um pouco da transformação, como que tudo mudou. Olha, eu desanimei total, assim, eu perdi um pouco do prazer, né? Não falo assim de viver, mas do prazer de estar na sociedade também, de participar de algumas atividades. Eu não tinha mais tanta vontade como eu tinha antes. Eu falo que foi muito difícil para mim. Quando eu descobri, eu achava que... Eu chegava nos lugares, as pessoas sempre perguntavam, seu filho tá com câncer, né? Como ele tá? Fulano de tal morreu. Então, eu evitava a estar no meio desse pessoal. Eu gostei mais de ficar mais quietinha. E o Benício eu também acabei privando um pouco mais. Sim, e como que foi ali o primeiro sinal? Como que você conseguiu perceber algo diferente? Como que ele mostrou isso para você? Como é que foi isso? Eu comecei a ver de longe, ele brincava, né, corria para lá e para cá, e eu conseguia ver esse reflexo um pouquinho mais branco no olho dele, mas era muito raro, muito difícil mesmo de ser visto. E aí, eu até comentei algumas vezes com meu marido, falei, nossa, tem um reflexo diferente no olho do Benício, mas acabou passando. E depois, ele começou a reclamar que tinha areia no olho. Tinha areia no meu olho, o amiguinho jogou areia, e levei numa consulta de oftalmo de rotina mesmo. E foi onde a gente acabou descobrindo. E uma das coisas que eu me lembrei depois de um tempo é que o Benício escrevia espelhado. Ele escrevia do lado esquerdo. Não fazia o Benício assim, ele fazia o Benício de assim, porque ele tinha mais foco no olho esquerdo do que no direito, que é o olho afetado.
E assim, foi algo que quando eu prestei atenção, quando eu parei para pensar, que eu comentei ainda com a professora, ela falou, é normal na infância, né? Mas seria normal na fase de 2 a 3 anos, quando a criança está aprendendo a escrever. Né? O menino já estava com 4 anos, ele já tinha tudo para escrever normalmente mesmo. Mas tudo que ele ia fazer, ele forçava muito com o olho esquerdo, com a cabeça esquerda, né? Então, foi uma das coisas que me chamou bastante atenção também. Bom, Di, explica para nós aí como que foi essa parte do impacto do diagnóstico. O seu sentimento, como é que foi esse turbilhão de sentimento? Vamos falar disso primeiro. A dificuldade que foi ali, os medos, aonde que você conseguiu encontrar forças para superar tudo que estava acontecendo ali. Eu lembro que eu recebi uma ligação sua lá no comecinho cara, você tava uma metralhadora de falar e eu tava com muita coisa fazendo e daqui a pouco liga você. Falei, gente, o que tá acontecendo com essa mulher? Aí daqui a pouco você foi falando, opa, ela tem uma causa. Aí você foi falando, não, Paulo, eu não quero ganhar dinheiro, eu só quero ajudar outras pessoas, porque aconteceu isso aqui comigo, e ninguém me ajudou, e eu não... Falei, cara, peraí, calma. Então, vamos deixar isso claro aqui para as pessoas, conhecer, porque você está fazendo um trabalho maravilhoso, e as pessoas às vezes não entendem tudo que aconteceu, o porquê que você está fazendo tudo isso. Fala um pouquinho dos sentimentos. Sim, foi um choque. Eu imaginei assim, quando eu pisava, eu não tinha chão para os meus pés, assim. O meu mundo se abriu, eu fiquei extremamente em crise, entrei em crises de ansiedade, vamos dizer, crise de depressão mesmo. Eu só falava que ele ia morrer e que, para mim, ele ia morrer. E eu olhava para ele, eu só chorava, eu tive pesadelos horríveis, né, quando eu soube. E todas as vezes que eu olhava para ele, eu chorava profundamente. Acabei criando até uma distância, porque eu não sabia como lidar com essa doença, porque eu não conhecia ela, né? Eu fiquei perdida, assim. A gente conseguiu contato com o Thiago Leifert, mas depois de alguns dias. Mas até então, a gente foi para Rio Preto, Ribeirão Preto, e ninguém sabia desse câncer tão próximo. As pessoas ouviam falar, mas não sabiam como me orientar, tipo, olha, não, vai ser assim, assim, você vai fazer isso, isso. Não tinha, que nem você tá com dor de cabeça, toma de pirona, repouso, toma de... Não tinha isso. Então, eu fiquei assim, sem chão. Eu chorava, eu tive a crise de ansiedade que eu falei, eu chegava até a vomitar, porque eu ficava tão afobada que foi algo, assim, fora do normal. E aí, depois de um tempo, eu descobri que tinha essas campanhas, né, de olho nos olhinhos, que o pessoal do Thiago Leifert faz. E foi quando eu te liguei, parecendo uma metralhadora, porque eu tenho um jeito diferente de lidar, assim, muitas vezes até com a dor. Eu fico mais acelerada, eu fico assim, eu preciso desabafar, eu preciso contar o que eu tô sentindo. Eu não sou aquela pessoa que eu guardo e fico remoendo. Não, eu preciso contar, eu preciso chorar, eu preciso que as pessoas me olhem nos olhos e falem, eu tô aqui e tá tudo bem. E quando eu pensei nessa campanha, antes de dar qualquer passo, foi quando eu te liguei. Falei, Paulo, tudo bem? Prazer, Diele. Eu queria fazer uma campanha assim, assim, assim. E você, calma, volta aí, fala de novo. Porque você não estava conseguindo entender. E isso eu brinco, né? Que vocês não conseguem ouvir meu áudio no 2x, porque... Não dá. Não dá. Essa é a Diele. E isso foi eu também, mesmo nas tristezas. Porque às vezes a gente chegava em algum aniversário, algum evento, tipo, um mês depois. E as pessoas falavam assim, nossa, que bom que vocês conseguem viver, né? Porque se fosse eu, tava de cama. Só que eu fiquei de cama. Eu fiquei 15 dias tomando, assim, estalopram, Rivotril, chorando e desesperada e orando a Deus e passando em terapia, porque eu via que meu filho estava com câncer, né? Quando falou retinoblastoma, ele é um câncer, ele é tão agressivo tanto quanto os outros, né? A gente teve a oportunidade de ter sido melhor dele, né? Mas eu fiquei assim em estado, nossa, crítico. E aí foi onde eu quis desenvolver essa campanha, que eu acho que ela é muito importante para que as pessoas saibam que aqui tem uma mãe também, que possam abraçá-las. Sim, Odi, e as dificuldades que você foi encontrando lá no começo? Olha, a questão do SUS, vamos se dizer, né? Não digo aqui em Penápolis, mas quando a gente tentou pelo SUS, eu vi que demorava um pouco mais para chegar lá, então a gente tinha um plano de saúde e a gente acabou indo por esse plano e tudo foi coincidência de Deus, porque um mês antes, 15 dias antes, eu queria cancelar esse plano, porque a gente já estava tendo muita despesa em casa, né? E aí eu falei, vamos cancelar, vamos pagar uma escola, talvez. E aí, por Deus, a gente não cancelou esse plano aí de saúde, então a gente acabou indo pelo plano de saúde, né? Eu tive algumas dificuldades com
com veículo para a gente conseguir chegar, o transporte, né, para chegar até São Paulo. Hoje eu agradeço imensamente a Auto Alegre, que disponibilizou a ambulância, o carro para a gente conseguir. Mas a gente passou por bastante desafios. Depois eu passei pelo desemprego, né, que foi muito difícil. Mesmo abraçando toda essa campanha e passando por toda essa situação, eu tive desemprego, que a gente sabe que hoje em dia faz falta, né, um salário, uma renda, uma cesta básica, um ticket, enfim. E eu passei por tudo isso e foi muito difícil, muito mesmo. Sim, e aonde que você encontrou forças para chegar onde você está hoje? Como você começou a superar todo esse medo? Você falou lá que você ficou 15 dias de cama, com medo e tudo mais. Agora, como que foi essa viravolta? Foi em Deus mesmo, Paulo. Um dia eu ajoelhei e eu falei para Deus que antes do meu filho ser meu, ele era dele. Né? Quando eu quis engravidar do Benício, eu fiz tratamento 2 anos, eu não consegui engravidar. E eu falei que se Deus me desse um filho, que seria dele antes de ser meu. E essa oração me veio muito à tona. Então eu pedi que ele me desse forças, ele me desse sabedoria, porque eu tinha um bebê de 11 meses praticamente, né? E eu precisava também cuidar dele. E eu falei que assim, que fosse feita a vontade dele. Que se ele achasse que era para ele me dar ele e vir com um ensinamento para mim como veio, amém, que se fosse para ele tirar de mim, que seria feita a vontade dele, mesmo que, não vou mentir, né, a gente fica, ai meu Deus, não tira não, né, mas eu sempre fui muito forte nesse sentido, eu sempre acreditei muito em Deus, que não há uma folha de uma árvore que não caia, que não seja a permissão dele, então eu foquei muito nisso e eu acreditei que ele tinha um propósito para todas as coisas. Agora explica para todo mundo como que é a sua visão na parte do retinoblastoma, né, de forma simples, didática para o pessoal e conseguir entender isso. O retinoblastoma, ele não deixa de ser um câncer, né? É agressivo e silencioso, mas ele também tem 90% de chance de cura se descoberto precocemente. Então, eu venho aí, hoje em dia, alertando para que as pessoas levem a oftalmologistas. Eu passei esse perrengue, eu fiquei assim assustada quando eu soube, mas depois que você começa a entender, a ver outros casos, você se preocupa porque você vê coisas muito agressivas, muito fora da nossa realidade. Hoje o Benício, ele é um milagre, porque você olha para ele, perto do que a gente vê lá, é 1%. Então, assim, eu tentei levar dessa forma. Comenta o nível que ele chegou lá. Porque assim, são graus que você falou, né? Sim, sim. O grau que ele chegou lá. E aí, vou me emendar aqui nessa parte de reflexão. Se você tivesse tido a informação de ter conseguido ter as informações certas para conseguir ter identificado isso precocemente, como seria a diferença do tratamento no nível que ele chegou hoje, lá Sim. O Benício chegou lá, o câncer é de estágio em A a E, né? Ele chegou lá no estágio D, e graças a Deus era unilateral, então é só num olhinho, né? E se eu soubesse antes da gravidade da doença, eu teria procurado muito antes, talvez. Porque esse reflexo que eu vi, branquinho, eu já tinha visto há 2 semanas atrás. Só que eu ouvi um vídeo passageiro aí do Thiago Leifert, né? Que na época acabou sendo passageiro, porque a gente olha meio por cima, né? Scrollando lá. Scrollando. Se igual você tá lá no TikTok, olhando um vídeo, vai passando. E se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse visto mesmo, assim, com total atenção, eu teria talvez diagnosticado ele antes. Então, eu fiquei naquela falta de informação mesmo. Se eu tivesse descoberto, se soubesse antes, teria sido talvez mais precoce ainda. Sim, e a gente está no Setembro Dourado, né? E Isso. conscientização. O mês de setembro marca a luta contra o câncer infanto-juvenil. Qual a importância que você, olhando agora dentro da causa, você dá para um diagnóstico precoce? Eu diria que a gente tem que ficar atento a sinais e sintomas, né? A gente chega hoje em dia, quando a gente tem um bebezinho de meses, as pessoas têm mania de olhar e falar, às vezes a gente vê que tá vesguinho, fala, ai, a criança tá vesguinha, né? Mas é normal, depois o olhinho volta, até tal fase. Não é normal, né? Se for normal, que um oftalmologista especializado te diga isso, olha, é normal. Caso contrário, hoje em dia não é normal. Ele pode ser um diagnóstico de retinoblastoma e de demais doenças oculares, né? A criança ter uma dificuldade visual pode ser sim uma catarata, pode ser um glaucoma, mas também pode ser um retinoblastoma que já está ali, o tumor já está afetando a mácula do olho e a criança pode perder essa visão. Então, aí como que um pai ele pode ficar atento
ali nos sinais? Como que ele pode fazer isso? Com exames, rotina, logo quando a criança nasce, tipo, de 1 ano em 1 ano, 6 meses? Como que é isso? É orientado que a criança, ao nascer, ela já é feito esse teste, que é obrigatório dentro da maternidade. Ele sai e já faz o teste. Já sai e já faz o teste. É Tá. o teste da linguinha, do ouvido e do olhinho, né? E depois é recomendado que até 1 ano de idade a criança passe de 3 em 3 meses ao oftalmologista. Então dá 3 vezes aí no ano, né? Porque não é suficiente só aquele, Não é o então. suficiente. Depois as pessoas vão para cada 6 meses. E depois dos 3 aninhos é 1 vez ao ano, né? Mas eu sempre oriento Até que que seja idade? de 0 a 1 ano, né? Uhum. É de 3 em 3 meses. De 1 a 3 anos é de 6 em 6 meses. E de 3 a 5 anos, ou o resto da vida, né? É de 1 vez ao ano, pelo menos. Porque a gente consegue diagnosticar precocemente. E assim, a criança nasce sim com retinoblastoma. Dá para diagnosticar com 2, 3 dias de vida já também. Agora vamos entrar aqui um pouquinho para falar do projeto. Como que a comunidade pode se engajar para conseguir ter essa conscientização, se conscientizar sobre essa doença, né? E como que nasceu o projeto? O projeto nasceu através dessa dificuldade que eu passei mesmo, né? Eu queria muito uma mãe que me abraçasse no dia, que quando eu soube, eu tivesse uma mãe que eu ligasse ou que eu fosse lá abraçar e falar assim, olha, meu filho tem a mesma doença que o seu, né? Não queria que tivesse outras crianças, é claro, mas eu queria que eu tivesse esse apoio, né? Eu queria que eu tivesse essa mãe que me abraçasse, que falasse assim, olha, eu tô aqui. E o que você precisar, nós vamos fazer e vamos em diante, né? Eu tive o apoio do pessoal do Thiago Leifert, mas foi bom, mas não foi o suficiente para eu estar aqui e falar assim, ó, estou indo aí, o que você precisa, como foi, qual estágio, qual doutora, é isso mesmo, é certeza? Porque eu fiquei dentro de uma bolha, né? Alguns diziam que era catarata congênita, alguns diziam que era uma cicatriz que tinha nascido dentro do olhinho dele, mesmo sem cirurgia, sem nada, para ter uma cicatriz desenvolvendo ali. Então, eu queria muito que as pessoas tivesse esse olhar comigo aqui de pertinho. E eu acho que a sociedade hoje em dia pode ajudar também, compartilhando, né, visualizando e ficarem atentos aos sinais, sintomas, né, nos ajudar aí com essa questão de curtir, de comentar, que é o que a gente tem feito no nosso projeto. Porque eu acredito que o que eu falo na rede social é os sinais e sintomas também. Então, para que chegue o máximo de pessoas possíveis, para que as pessoas tenham noção que esse estrabismo, reflexo branco, né, a criança escrevendo espelhado, seja sim ou não, mas que se for, que ela seja diagnosticada com um tratamento precoce. Sim. É muito importante. Então, a gente pode dizer assim que naquele momento de dor ali, nasceu esse propósito da campanha? Eu fiquei assim muito ferida na época, eu não queria nem comentar muito com as pessoas, mas eu queria muito que as pessoas soubessem que elas têm uma mãe aqui, uma mãe que chorou, que ficou depressiva, mas que está aqui hoje muito forte, muito fortalecida mesmo em questão espiritual, para que elas possam abraçar e que eu possa dizer para elas, eu estou aqui. Sim, né? É legal você falar isso aí, porque a gente está com uma pessoa que eu acho que eu não posso falar o nome dela ainda, porque ela está com o projeto iniciando quase a mesma situação em outra área, né? Com outro tipo de câncer. E a história dela é praticamente, né, a mesma coisa. Eu sou fã dela. E aí o que aconteceu? Ela ligou aqui e falou, Paulo, eu quero usar o podcast aí, quero alugar. Eu falei, mas por quê? Porque eu não estava por dentro ainda, né? Aconteceu isso. Eu falei, não, então peraí. Você está com propósito, pode usar o espaço lá, é para isso. Por quê? Ela encarou de frente, igual você. Igualzinho, cara. E o que aconteceu? As pessoas começaram a procurar ela. Nossa, como que você consegue? Eu tô aqui deitada. Ela, não, imagina, vai treinar, vai fazer não sei o quê. Vai sim. Aí as pessoas começaram a ir, treinar e mandar para ela. Ah, tô aqui, treinei, obrigado. Daqui a pouco começou a mandar mensagem. Nossa, você fez meu dia melhor. Tô me sentindo bem. Então ela começou a motivar essas pessoas. Eu sou uma delas. Exatamente. E aí o que aconteceu? A médica que ela passa, né? Pediu para ela poder falar com os pacientes que está sendo diagnosticado.
Por quê? Porque é que nem você falou. Olha que interessante. A pessoa se sente perdida. Mesmo que tenha uma estrutura, tem lá barretos e tudo mais, tem uma estrutura de profissionais, mas é o que você falou. Você, naquele momento, você precisava de uma pessoa com a mesma situação. Um abraço, Diele, tô passando isso aqui, você tá passando isso aqui, mas eu também passei isso aqui, vai ser assim, 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 assado, estamos aqui com você, tá tudo bem, para você ver que tem outras pessoas passando a mesma coisa. O que eu encontrei você naquele momento, uma pessoa perdida, Muito. tipo, cara, o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo aqui? Para onde que eu vou? Para onde que meu filho vai? Então, e nem eu sabia. Eu fui procurar na internet também, eu só achei lá o do Thiago Larfe e achei muito pouco. Era tipo mais publicidade, né? Você tem que parar, ler lá. Então, as pessoas na internet tá naquele movimento de atenção rápida, cara. Ela está scrollando lá, então tem que ter um movimento para isso. Então a sociedade também precisa se engajar. Então quanto mais pessoas como você, porque assim, vamos falar assim, de todas as pessoas que passam por essa situação, de 10, é uma Diele que se levanta. É isso mesmo. É muito difícil, né? Então aí a gente vai entrar agora nas dores da campanha. Por quê? Beleza, você vai comentar aqui tudo que aconteceu, que as pessoas viram, e também o que as pessoas não viram. Então vamos entrar lá. Como nasceu a campanha? Agora sim, fala um pouco da primeira edição. Olha, primeira edição, quantas crianças foram atendidas, Gi? Nossa, foram 680 crianças atendidas. E a expectativa era quanto? Nossa, de 300, acho que nem isso, né? Primeiro gente, a gente ficou meio que... Já vamos comentar isso aqui com vocês. A gente fez essa campanha para a Diele, né? A segunda também a gente está produzindo com ela. Sim. A primeira a gente fez com uma expectativa de quanto que foi mesmo, Arthur? Era 100, de 150 a 200 a gente umas 250, né? A gente programou, ele falou, com a verba que você tem, com a mídia que a gente vai usar, a gente fez tudo no orgânico e com a força dela. Só isso. E a gente preparou para isso. E deu 680. A hora que a gente chegou lá, pessoal, e começou a ver aquelas crianças chegando. E começou a ver aquelas crianças chegando. E não parava. E aí foi uma bênção, né? Porque era isso que ela tinha no coração. E a gente ficou feliz de ter ajudado ela a conquistar esse volume de crianças sendo atendidas, diagnosticadas, né? Foi uma conquista para você, né? Foi. E assim, detalhes, é o que você falou, né, Paulo? Tem coisas que a gente não viu. Eu tive vários gatilhos, né? De ansiedade, de medo, né? Minha vida literalmente mudou de ponta cabeça. E eu falava direto, Paulo, eu acho que não vai dar ninguém. Eu acho que ninguém vai. Eu não sei o que a gente vai fazer. Agora ela falando que eu tô lembrando, né? E eu falava, você acha que vai alguém? Aí vocês falavam, vai, Diele, o pessoal vai procurar. Mas eu queria, assim, que procurasse, não por questão, gente, pelo amor de Deus, de ibope, nada. Eu queria que as pessoas procurassem por questão de conscientização mesmo. Porque eu sei quando eu dormi e eu gostaria que alguém fizesse essa campanha, que talvez durante uma campanha de alguém eu teria descobrido do meu filho. Né? Então eu queria muito passar isso para as pessoas também. E comenta, Diego, porque lá, se eu não me engano, teve umas 2, 3 casos lá que teve uma descoberta, né? Comenta isso aí. Foi suspeita de catarata congênita e de celulite ocular. Olha como que era engraçado. Essa criança de celulite ocular, ela vivia em médico pediatra. E eles falavam que ela tinha uma sinusite muito forte, que a secreção saía no olhinho. A criança lacrimejava muito e ela era uma criança especial. E aí, no dia da campanha, descobriu que ela tinha um canal lacrimal, que chama celulite ocular. Ela precisava todos os dias massagear 3 vezes ao dia para aquele canal se romper ali e ajudar que criasse, que lacrimejasse, assim, virasse lágrima, né? Mas que não ficasse lacrimejando. E aí a gente fez esse acompanhamento com essa criança, ela passou pela oftalmo depois no consultório particular, o SUS estava ali por trás de apoio, se ela precisasse de algum encaminhamento para algum lugar, a gente daria esse encaminhamento. E a gente descobriu que não, que era só massagens 3 vezes ao dia, e hoje essa criança está perfeita. E a de catarata congênita não tinha nada, não era catarata, na verdade. Ela precisava de algum grau de óculos. Então, assim, olha que importante, que interessante, talvez aquela criança não conseguia expressar que o olhinho ardia, né? Porque a mãe achava que era uma sinusite, que acontece, uma gripe, quando a criança está muito congestionada. E era só massagem. Era 3 vezes ao dia.
para desentupir aquele canal lacrimal daquela criança. Nossa, e isso foi na campanha? Nossa, isso foi na campanha. A gente descobriu lá no dia. E comenta um pouquinho agora como que foi para você ver aquele monte de criança sendo atendido, né? E o resultado desses 2 casos aí, porque é uma vitória. É uma vitória. Foi um prazer. Eu tava em êxtase. Eu dormi aquela noite, na verdade eu não dormi. Eu ficava assim, obrigada Jesus por aquelas 680 crianças, obrigada Jesus pelas 2 crianças que a gente pode tratar e ajudar. E aí eu dormi porque 680 crianças tinham sido diagnosticadas precocemente, né? A gente teve essas 2 com esse caso, mas que não era nada grave. Mas naquela noite eu dormi em paz. Não é à toa que hoje eu venho buscando para melhorar cada vez mais essa campanha, para que eu consiga, junto com as outras mães, dormirem melhor, né? Para que essas crianças aí sejam examinadas e, se algum caso de qualquer doença ocular, elas sejam tratadas precocemente. Sim. Udi, agora vamos falar da parte aí que ninguém sabe. Vamos falar da parte em off, o off ali, né? O off é bravo. Backstage. Comenta um pouco para as pessoas saberem de como que é a dificuldade de fazer uma campanha dessa. Até porque você não teve benefício nenhum sobre isso, né? Nada. A gente ajudou você voluntariamente. Sim. E mesmo assim, você encarou muitas dificuldades, né? Eu lembro que muitas vezes... Vou falar, tá? Pode falar. Vou ter que falar, né, Eu Arthur? desabafava lá, eu chorava. Muitas vezes, pessoal, a Diele mandava mensagem pra gente lá à meia-noite, chorando, porque ela ia visitar alguém que ela estava com uma expectativa muito grande para conseguir uma verba, né? Para fazer a campanha, para fazer as camisetas, para fazer o banner, e chegava lá, dava de cara com o possível patrocinador e era negado para ela, né? Nossa. E ela saía de lá arrasada. Cara, aquilo mexia com a gente, né? Porque ela passando a situação que ela estava passando, eu não sei de onde que ela estava achando aquela força para ir atrás. E eu ia lá, mandava mensagem pro Arthur em off e falava, Arthur, cara, essa mulher é de ferro, bicho. Não vamos abandonar ela, não. Mas olha que dificuldade, porque, cara, as pessoas... Não sei, né, Di? Então, tipo assim... Uma empresa, talvez ela não vê a marca dela sendo bem vista, então às vezes ela não vai apoiar. Sim. Mas a causa não é nem tanto isso, né? A causa é atingir as crianças. Sim. Então muitas vezes o brand que vai gerar para a marca não é o tanto que ela espera, mas assim o resultado que vai ser para as crianças. Sim. Explica um pouco como que é isso para você, a dificuldade. Nossa, foi muita. Eu até cheguei esses dias, Paula, à conclusão, eu até te mandei essa mensagem. Eu falava assim, eu me sentia frágil. Eu falava assim, acho que eu não estou preparada para lidar com a dificuldade. Porque quando alguma coisa me acontece, eu meio que recaio. Mas eu entendi que não é sobre isso. Não é que ela me recai. É porque isso que eu tenho feito é para benefícios do outro também, né? Eu já escutei muitas coisas assim, ó. Diele, para tudo. Seu filho está sendo tratado. Você não precisa disso. Você não precisa se humilhar. Só que isso não é sobre mim, isso não é sobre meu filho, isso é sobre pessoas, isso é sobre seres humanos, isso é sobre crianças que não têm um terço, pais também, que não têm um terço da informação que eu tenho e da conscientização que eu tenho, né? No dia que eu cheguei num patrocínio, que ele olhou no meu olho, igual eu tô olhando pra você, e falou assim pra mim, ó, então, eu até te ajudaria, mas isso aqui não me beneficia em nada. Em nada. E aí eu falei, poxa, e a empatia? Sabe? E Deus o livre se fosse o filho daquela pessoa. Entendeu? Se a pessoa der R$10, R$5, R$2, R$1, ela vai estar ajudando. É assim como Criança Esperança que tem. Um pouco de cada um é muito, né? Então eu ouvia muito isso. Eu ouvia pessoas me dizendo assim, nossa, mas você gasta tudo isso nessa campanha? Eu não gastei isso quando eu fiz tal coisa. Eu não gastei isso quando eu fiz talvez uma festa. Gente, isso é sobre pessoas, isso é sobre conscientização. Não tem como eu fazer uma campanha se eu não colocar um panfleto para que vá na bolsa da criança, para que aquele pai tenha a visibilidade de olhar e falar assim, não, tem um panfleto aqui, alguma coisa eu tenho que olhar, tá um recado. Porque se não olhar, vai voltar para a escola vai chamar atenção, né? Que um pai que está lá na rede social consiga
ter acesso a isso, ou que a gente... Então, isso é necessário. A gente precisa de um marketing, a gente precisa de alguém para falar, olha, vamos montar a camiseta ela é assim, ela precisa estar com isso, né? A gente vem com os patrocínios aqui, que alguns são maravilhosos, né? E outros a gente teve essa dificuldade. E eu chorava, gente. Eu saía desse lugar, eu entrava no carro e mandava áudio pra eles. Ai, eu acho que eu não vou aguentar mais, não sei o que. Aí daqui a pouco passava aquele choro, e eu falava, não, esse fechou uma porta, mas Deus vai abrir 10. Né? E isso é sobre empatia. Eu vejo muito isso me machuca muito. Algumas pessoas que eu venho procurando falam, ai, dia no passado eu fui lá, mas a gente viu que, assim, ninguém procurou nós, né? Porque, assim, não era sobre beneficiar. Eu fiz uma campanha sobre empatia, sobre, assim, você quer ser beneficiado? Então ajuda a gente ali, dá um abraço numa pessoa, pergunta como foi a consulta, como ela estava. Nem tudo, gente, é sobre dinheiro, né? O dinheiro não compra o mundo. Então, é o que eu sempre falo, empatia em primeiro lugar, porque se tudo a gente for pensar em benefício, olha pra mim. Hoje eu tô atualmente desempregada, eu vivo 100% para essa campanha, eu não tenho lucro nenhum, né? Eu tenho, assim, dos céus e gratidão, isso para mim não tem preço, isso não tem preço para mim. Eu durmo todos os dias em paz, porque eu sei que o Senhor tem comandado todos os dias da minha vida. Então, é o que eu levo para mim, não é sobre valores, não é sobre dinheiro, né? É sobre crianças, é sobre família, é sobre o meu filho, que eu falo que eu vou fazer um festão quando ele for curado, porque eu sei o que eu passei nesses bastidores aí, eu sei o quanto off foi difícil para mim, muito. Sim, fala um pouco agora dos parceiros, o apoio que você teve no primeiro e como que vai ser para o segundo. Fala do primeiro. Se não quiser citar nome, né, para não esquecer de ninguém, mas teve bastante pessoas que apoiou, né? Nossa, muito. A Unimed, a Vida Please, a Elite, a Foco aqui, nossa, as Óticas Meirelles, a Objetivo, enfim, gente, tem vários. Perdoa se eu não falei de alguém aqui, mas assim, tem vários. Inclusive tá na camiseta aqui. Eu tenho só a agradecer pela vida de vocês. São pessoas que nem me perguntavam, o que você vai fazer com o dinheiro? Nunca nem me perguntou. Olha, Jelly, tá aqui. Essa quantia te ajuda? Se você precisar de mais alguma coisa, você pode me falar? Tem pessoas que falavam assim, eu tenho conta no mercado, você pode pegar lá? Né? Tem pessoas que falam assim, pega lá R$100 de guaranazinho, pega 6 caixas de bis, 2... Gente, isso ajuda muito. E eu tive essas pessoas que tiveram simpatia, porque assim, o pouco de cada um foi muito para nós, muito, né? Esse ano a gente teve um apoio aí parcial da prefeitura, mas aí a gente tem também esses outros patrocínios que abraçou a causa e falou, nós estamos aqui, nós vamos somar com você, né? Você tem isso? Então vamos somar com você. E assim, eu só tenho eterna gratidão, né? O pessoal, inclusive, do Domingos Cruz, quando a gente chegou lá, eles falaram que tem até a questão do exame de sangue. Falaram, não, que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Eu tive vocês, a Foco, que eu cheguei aqui descalça, gente. Eu não sabia nem o que era chat GPT. E aí eu falei, que é isso? Aí eles me falaram, pesquisa lá, é super legal. Então eu chamei meu melhor amigo, porque a gente saca várias ideias. E eu copio algumas coisas de lá e mando pra eles, o que vocês achou? Aí, tipo, eles sabem que é de lá, mas eu finjo que eu entendi. Mas que me abraçou, assim, de uma forma que quando eu liguei naquele taralalá, você falou, calma, respira e vamos sim. Acho que você não entendeu 10% do que eu falei, mas vocês falaram assim, você falou pra mim naquele momento, estamos com você, o que você precisa? Aí você desligou o telefone e falou, manda o que você precisa que eu vou te ajudar. Né? Aquele dia eu tava fazendo umas fotos na Repor Fotos, só com a camiseta do GRAC, que era o que eu tinha, e eu saí dali, a gente conversou, e vocês falou, eu estou com vocês. E isso, Paulo, é sobre empatia, isso é sobre humanidade. O que você fez, o que vocês fazem por mim, por nós, isso, assim, que vocês sejam glorificados a Deus. Podem ter certeza que todos os dias vocês estão na minha oração e que se um dia eu tiver uma oportunidade de poder falar pra vocês assim, vamos comigo, vocês vão. Porque eu nunca vou me esquecer daquele dia em que eu liguei, desesperada. Acho que eu quase te perguntei, Paulo, o que é retinulação? Porque eu não sei. Porque eu tava perdida, né? E aí eu falei, você campanha do quê? Eu falei, do olhinho. E aí você foi, não, vamos ter que fazer assim, dessa forma assim, conversa assim. Quando eu chegava meio surtada aqui, você, não, vamos voltar. Vamos falar dessa forma. O que você acha? Ai, Paula, mas dessa forma. Dessa forma, né? Porque eu tive que desacelerar. E isso foi importante da parte de vocês. Isso é empatia, isso é humanidade. E muitas vezes isso nem volta pra você, né? Tipo assim, talvez não tenha um benefício financeiro pra vocês, mas isso tem um benefício de Deus, isso tem um benefício de empatia, um benefício de todas as pessoas que eu falo, olha, eu tenho a Foco, que tava ali comigo, que me ajudou. Quem que é? O Paulo Laranjeira, é o Arthur Osti, né? Eu falo, e falo de todo o meu coração, porque eu sou eternamente
grata a vocês que ouviu o meu áudio do 2x. Sim. A vida do outro importa, né, Di? Importa muito. Importa. Vocês poderiam ter dito, olha, eu cobro X e não dá pra fazer, né? E vocês viram condições que eu tava, vocês viram os patrocínios, eu falava, gente, olha aqui, mandava print. Olha isso aqui, não beneficia, olha isso aqui, eu não consigo. Olha isso aqui, deu X, eu não consigo. E você falou, Jelly, tá tudo bem. Vamos tirar aqui, vamos fazer isso aqui dá. E aí a gente foi indo atrás e... Graças a Deus, também mais um ano. Isso. E fala um pouquinho agora da experiência que foi para você falar em público lá no dia da campanha, né? Levar as informações também depois para as famílias. Mas fala do dia lá. Eu adoro falar. Não sei se vocês perceberam, mas eu adoro falar. E assim, mesmo adorando falar, a gente tem que saber o que a gente tá falando, né? Não era... Então, assim, eu estudei muito, eu li e reli sobre o retinoblastoma 1 milhão de vezes, né? Tudo que eu falei aqui, que eu estou falando, são coisas que eu li, que eu ouvi, que eu busquei a consultar. É isso mesmo? Mas por quê? E eu tive um pouco dessa dificuldade na hora, mas na hora que eu peguei também, eu já fui meio que indo, porque eu gosto muito de falar, eu gosto muito de espalhar o que é bom, e eu acho que isso foi muito importante para mim. E eu acho que eu tirei de letra. Não, foi Tô bem. tirando aí. O que as pessoas podem esperar para a campanha desse ano, né? Que vai acontecer agora, esse mês? Eu acredito que as pessoas podem esperar o melhor de nós aí. Eu acredito que eu estou me dedicando muito, muito essa noite. Eu tive um pico de ansiedade agressivo praticamente, porque me atacou o estômago, eu não sabia se eu vomitava, se eu chorava. Foi uma das noites mais difíceis que eu tive, acho que desde a campanha da segunda pra cá, vamos dizer, né, da primeira. Porque eu fiquei muito preocupada, eu fico preocupada quando eu recebo fotos, eu fico preocupada, será que vai dar alguém? Será que vai dar gente, né? Então eu tenho essa certa preocupação, mas... Eu estou muito confiante, as pessoas podem esperar o melhor aí de nós, esperar o melhor dos oftalmos, esperar o melhor de apoio, porque a gente está aqui para dar apoio. E futuramente eu busco como projeto de lei na Câmara Municipal para que todo dia 18 de setembro ou sábado subsequente seja feito na folha da Prefeitura o Dia Nacional do Retinoblastoma, que isso vire rotina, que isso vire anual, né, pela prefeitura, e que a gente consiga atingir também as crianças na escola. Quem que é a parte ali da parte da prefeitura que está encabeçando isso aí para você lá? Pode falar. A doutora Mirella, assim, ela me ajudou muito, é uma pessoa que mora no meu coração, assim, ela... Gente, minha maravilhosa! Ai, Di, ela me liga e eu ligo pra ela. Adoro! E eu falo, doutora, socorreu aqui, eu não sei o que eu vou fazer, né? Então, assim, pra mim, foi ela do começo ao fim, que falou assim, olha, vamos fazer acontecer. Porque a doutora Mirella, ela tem o mesmo ponto de vista que o meu. Ela é muito saúde, ela é muito humana, então ela é muito pessoas, assim. O que a gente pode fazer para as crianças, o que a gente pode fazer para pessoas, para beneficiá-las, né? O que vai trazer de retorno bom para elas. E a doutora Mirella falou, eu estou com você, do início ao fim. Eu estou aqui, quando começou a dar um perrengue ali, eu liguei para ela, falei, não, já vou resolver, já vou pedir para te ligar, já vou... Então, assim, é um ser humano incrível, é uma pessoa humana incrível. Então, eu tive muito esse apoio dela na prefeitura. Muito. Vamos se dizer assim, no momento, mais dela. Legal. Ô, Arthur, como é que tá a live da Di? E aí, depois que você falar, e chama o Vinícius lá para o pessoal conhecer também, ele ficar registrado. Oh, beleza. E aí, Di, tô aqui só nos bastidores, hein? Ai, gente, eu falo um pouquinho, né? Ó, aqui teve um comentário aqui da Bruna Underline Montiel. Ela comentou aqui, ó, guerreira. Ai, que linda, Bruna! Maravilhosa, Bruna. Legal. Ajuda muita gente aí na campanha, ajuda com a divulgação, elogia direto aí. É uma amiga de grupo de mães. Isso é muito importante. Eu conheci a Bruna num grupo de mães. E a Bruna hoje mandou um áudio, depois mandou uma mensagem. Falou, Jelly, eu não sei. Eu não sei a força que você tem. Porque não é fácil, né? Eu falo que eu sou incansável, gente. Eu sou literalmente incansável. Eu vou até o fim quando eu quero. E é isso que eu quero. Legal. Chama o Benício ali para entrar. Chama ele lá. Vou chamar ele ali, peraí. E, Di, assim, na campanha... Foi um monte de pessoa para ajudar lá. Fala das doutoras que teve presente e quem vai estar presente esse ano também. Nós tivemos a doutora Rafaela, né, ano passado, a doutora Bia, que é a Maria Emília, maravilhosas. Teve a doutora Júnia também, que participou ali um meio período, mas foi incrível. E esse ano nós teremos a doutora Rafaela, e tivemos, a doutora Silvia também, que precisou nos dar um apoio, graças a Deus, porque estava uma fila imensa.
E ela chegou lá e ajudou também a controlar tudo ali. Esse ano nós teremos a doutora Bia, né, que é a Maria Emília. Teremos a doutora Caroline Casarotti e a doutora Rafaela Polese, que é só eterna gratidão que eu tenho por essas médicas que abrem ali a mão do final de semana delas e falam assim, estamos com você. A doutora Rafaela, então, eu vou ficar o dia inteiro. Você me deixa aqui, me deixa com as minhas criancinhas, ela fala, né? Então, são incríveis. O pessoal do Rotary também, que entra com a mão de obra, né, na questão de apoio, de organização, que nos ajudou muito esse ano novamente. Esse ano é o que eu falei na rede social, né? Nós iremos se alinhar para ser melhor do que ano passado. Evitar filas, vamos colocar senhas, vamos fazer uma triagem também, Paula, esse ano, anotar o nome da mãe, o nome da criança, um telefone. Se a criança sai com alguma suspeita de dentro do consultório, ela vai procurar esse pessoal da triagem, ela vai colocar lá suspeito e a gente vai tentar investigar o que foi. Então, assim, só agradecendo esse pessoal. Eu lembro, Arthur, ela falando agora, falei, a gente precisa montar um cronograma da campanha. Ela, o que é o cronograma? Gente, extremamente perdida. Eu não sabia. Até questão de horário da recreação, né? Você vê que legal? Aí do primeiro, né? Claro que ia ter muitas coisas para melhorar. Já vai melhorar pro segundo. O terceiro vai ser melhor ainda. Vai. Chama o Benício para entrar. Benício, vem aqui, amor, com a O mamãe. pessoal conhecer. Senta com ele aí. Esse aqui é o amor da minha vida. Esse aqui é a minha fortaleza. É a criança mais forte que eu já conheci na vida. Forte, guerreiro. Fala oi, pessoal. Acompanha a mamãe, Oi, né? pessoal. Fala, eu sou o Benício. Sou Benício. Olha lá, vai ligar pra ele. Como que vai ser a campanha esse ano? O que a mamãe já falou para você? Não sei. Não é o que eu te falei que vai ter. Vai ter as médicas, vai ter pipoca, algodão doce, não foi o que eu te falei? Pipoca e algodão doce. Você acha que as crianças vão gostar das pipocas? Sim. E doce, Vai ter doce e bexiga. Ah, tá. brindes. Vai ter um monte de coisa legal, né? É, Será que vai ter super-herói? eu acho que sim. Ah. Vai ter. Vai ter. Você vai guardar uma pipoca pro Arthur? Sim, pra vocês dois. Aê! Gente, não tem como não amar, né? Ele é maravilhoso. Eu falo que quando a gente descobriu assim da doença, né? Ele ficou bem fragilizado um tempo. Ele emagreceu 3 quilos, que não parecia muito, mas foi muito pra ele. Eu também. Foi muito pra ele. Ele ficou assim, sem entender. Algumas pessoas diziam, você tem que falar o que ele tem. E eu levo muito isso comigo. Eu, Diele, tá? Particularmente. Se você falar pra mim assim, Diele, você tem um câncer. Eu vou morrer do psicológico, mas eu não vou morrer do câncer. Então, eu sempre falava, por que saber, né? Eu explicava que ele tinha que ir no médico, porque eu tinha que cuidar do olhinho dele. E todas as vezes que a gente chega nas missas, ele rela no Santíssimo e fala, Papai do céu, cura meu olhinho. Então, ele já entendeu que ele precisa ser curado do olhinho e já está em nome de Jesus também, em breve. Sim. E é isso. O Benício é minha força, meu tudo. Minha vida. Quer dar um tchau pra galera? Dá um tchau pro pessoal aí. Tchau, pessoal. Fala assim, eu espero todos vocês Fala. Eu espero todos vocês. no dia 20 de setembro, Dia 20 de setembro, das 10 da manhã das 10 da manhã às 3 da tarde, às 3 da tarde, no Penápolis Garden, shopping. para o teste. Fala. Final. Não, do teste do reflexo, fala. Do reflexo vermelho. Do reflexo vermelho. Todos juntos. Protegendo os olhinhos. Aê! Muito bem. Vai lá pintar o Homem-Aranha. Vai lá Daqui a pintar pouco eu seu quero ver, hein? Ô, Di, vamos lá. Vamos entrar numa parte agora aí que você viu ele aí. O que é o Benício pra você? Vixe. Início, meio e fim. É tudo. Tudo o que eu tenho. Ele é uma promessa de Deus pra mim. Ele foi uma gravidez que eu tive 2 anos de tratamento pra conseguir engravidar dele. E ele veio na fase mais difícil da minha vida. Por que na fase mais difícil? Mais difícil. Eu passei por alguns problemas pessoais, assim, onde eu me vi no fundo do poço também, sabe? E aí ele veio como cura. Ele veio como amor, como cuidado. E eu sabia que Deus tinha, assim, o melhor pra mim. O melhor pra mim era ele. Então, quando eu soube, eu dizia, né? Não que eu queria ir no outro, enfim, mas eu falava, Deus, porque é meu filho, né? O Senhor sabe o tanto que eu sofri pra ter ele, o Senhor sabe tudo que eu passei, tudo que eu tive que suportar, né? Em questão até de tratamento. Eu engordei na época 12 quilos, porque eu tive que tomar hormônio pra ter ele, mas também nunca me queixei disso.
Mas ele é tudo que eu tenho. E eu sempre falo que se um dia eu perder, ou alguma coisa acontecer com ele, nossa, eu não sei. Mesmo que eu falei no começo que Deus me deu, mas eu não estou preparada para nada disso e não vai acontecer também. Mas ele é tudo. Tudo para mim. Benício e o Bernardo é a minha vida. O Bernardo é o mais novo, né? Mais novo. O Bernardo tem 2 aninhos. 12 aninhos. O Bernardo é um intrometido, né? Não era pra ter vindo, não. O Bernardo foi no dia seguinte falhado. Ai, meu Deus. Chegou. Nossa, e quando chegou eu fiquei tão frustrada. E quando eu soube que era um menino, então, fiquei pior ainda. E aí, depois que eu descobri do Benício, eu fiquei pior. Porque eu falei... Porque tem a questão genética. Que às vezes nasce da mãe, né? A mãe nasce... A mãe pode ter esse retinoblastoma ali, que pode ter desenvolvido na genética dele, né? E aí, quando é bilateral, quando tem nos 2 olhinhos, é genético. Quando tem um, é esporádico. Então, assim, do Benício é esporádico. Mas na época eu só imaginava assim, se um tem, o outro vai ter. Porque eu não tinha informação, eu não tinha noção do que era, né? E aí, hoje eu sei que se o Benício tiver filhos, a probabilidade é de 98% dos filhos dele nascer com retinoblastoma. Porque ele tem nessa genética dele, ele vai... Só, cara. Então é algo que aí a gente já tem que ser alertada. A criança tem que ser tratada da hora que nasce, né? Tipo assim, praticamente uma vez ao mês. Tem que ter uma atenção. Tem que ter uma atenção total. E é o que eu sempre falo, né? A gente tem o unilateral, que é um olhinho, bilateral, os 2 olhinhos, e tem a parte trilateral, que a criança pode também desenvolver no cérebro e desenvolver na medula. Tem crianças que chegam ao estado lá com o olho extremamente já tendo que retirar, não tem mais o que fazer com o olhinho, e além disso afeta a medula. Então a criança tem que fazer transfusão de sangue, transfusão de medula, é um negócio bem agressivo mesmo. Quando é falta de cuidado, assim, quando é falta de conscientização, ou da pessoa saber mesmo sobre, ele é muito agressivo. Comenta um pouco aí, até pro pessoal saber, a primeira vez que você foi para lá, de ambulância, né, lá, e quando você viu todos aqueles casos que você mandou as fotos pra gente, é um pouco complicado, né? Nossa Senhora. Comenta isso um pouco, como que foi a primeira vez, como que é essa rotina de ir lá fazer os exames lá, é bem cansativo também, né? Cansativo. Explica um pouco isso aí. Muito. A gente sai, quando a gente tem um exame, por exemplo, amanhã, eu saio hoje às 10 da noite, eu chego amanhã 4h25, dependendo da velocidade da ambulância, né? Às vezes o motorista para, mas às vezes alguns não param. Então eu chego lá, a gente senta num banquinho de madeira, onde sobe um vento no estacionamento fora do normal. É muito frio, muito frio. E a gente espera até às 6h30 para abrir o café, para tomar um cafezinho, e a gente entra pro hospital às 7h. Então a gente fica ali naquele banquinho, o Benício deita no nosso colo, assim. E é muito cansativa a viagem, né? Quando a gente vai, que tem mais acompanhantes, se o acompanhante for acamado, ele tem direito da maca. Então, vai eu, minha mãe, com o Benício no colo, em um banquinho, assim, que cabe, tipo, eu e ela sentada, ele vai deitado no nosso meio ali. Então, assim, é muito cansativo, é um custeio alto, querendo ou não, porque a gente gasta muito com o café da manhã, um almoço, é um brinquedo, é uma guloseima, é um colírio quando sai dali, né? Enfim, é bem cansativo. E quando você chega lá, você tem um choque de realidade. Eu saí de lá, eu fui pro GRAC e voltei transformada. Hoje eu tenho prazer em viver, né? Me arrependo extremamente de quando eu dizia, ai Deus, ai, quero mais viver, minha vida... Hoje eu tenho prazer, porque todas as vezes que eu chego lá, você vê casos assim que você fala, meu Deus. E assim, o do Benício é uma unha, um dedinho perto de muitos. Você vê criança... Cita um lá aqui. Não, você vê assim, ó, que nem eu conheci uma mãe que o filho tinha 2 aninhos e começou com uma dor de cabeça. Dor de cabeça normal. Começou com dor de cabeça, achou que era vista, olhou, não era nada. Até que a criança teve uma convulsão. E ela teve uma convulsão e precisou passar por uma ressonância. E quando descobriu, essa criança estava com um tumor cerebral. E aí foi tratado esse tumor cerebral, ele tinha um corte aqui na cabeça, assim, que foi feita essa cirurgia. Só que agora, depois de 6 meses que ela estava já acompanhando, voltou, a criança estava com metástase. Ele só tem 3 anos. Tinha afetado o fígado, o pâncreas, como que foi o que ela falou? O fígado, o rim dele estava paralisando praticamente, só que ele estava sentado perfeitamente aqui. Só que ele estava bem mais amarelinho, né? E ele falando pra ela. E ela falou assim, olha, o aniversário dele ia ser daqui 2 semanas. Eu paguei buffet, paguei tudo, porque a gente ia comemorar a cura dele, ela falou. E agora eu tô aqui,
saber quando eu vou embora e se eu vou embora com meu filho. Ele só tem 3 anos de idade. E aí, naquele dia, abriu um triplex na minha cabeça. Eu vim embora falando, Deus, como eu sou ingrata, sabe? E, tipo assim, meu filho tá perfeito. Só que eu sempre levo também, Paulo, um dilema assim. O meu filho pode estar com dor de ouvido e eu tenho uma criança do lado com pneumonia, né? A pneumonia ela é mais grave que a dor de ouvido. E eu tenho empatia por essa mãe. Eu torço para essa criança ficar bem. Só que a dor de ouvido é do meu. E ele é uma metade de mim. Então, ela não vai doer menos em mim. Só que eu tenho empatia de entender que aquela mãe também está sofrendo. Então, lá, eles levam muito isso. Mãezinha, a gente se chama de mãezinha todas. Oi, mãezinha, mãezinha. Legal, não cara. tem nome, tipo assim, de L, ou fulano, não. Mãezinha tá te chamando mãezinha. Tudo é mãezinha, né? Filhinho, amor, príncipe, é muito assim. E essas mães são surreais de forte. Eu achei que eu era forte, mas elas... tinha uma mãe lá que eu nunca vou me esquecer. Ela falou assim, filho, um dia ele estava aqui, não conseguia beber água. E eu falei para Deus, leva. Meu filho não consegue beber água. Quem que vive sem água? Ela falava. E aí eu falei, como é que uma mãe fala para Deus levar um filho? Gente, eu não teria essa maturidade. Por mais que às vezes eu fale, né? A gente acaba falando da boca para fora, mas você olhar e falar assim, Deus leva, né? Você vê o sofrimento do seu filho ali, você quer que ele descansa, mas ele é sua parte, ele é sua metade. Então você vê de tudo, Paulo. Você vê criança de 3 meses já se preparando para tirar o olhinho. Você vê criança de 4, 5 meses com sonda, com tráqueo, né? Você vê mães que vêm, tipo assim, lá do Amazonas, que é 3 dias de viagem de barco e mais 2 dias de avião para São Paulo para tratar essa criança. E aí deixa lá um filho que teve recém-nascido, ou de 3 meses, ou um de 15 anos deficiente. Então, assim, você vê muitas histórias. Você fala, meu Deus, Penápolis é aqui do lado. Caramba, porque você vê muito. Tem uma mãezinha que eu nunca vou esquecer. Ela ligou, chamada de vídeo, e o filho tava chorando. Tinha 4 anos o filho, ela tava com um que tinha retino, né? Acho que tinha 11 meses. Lembra até... Nossa, ele é maravilhoso. E ele ligava para ela. Você me deixou, você não me ama. E ela falou assim, a mamãe vai embora. Só que a esperança dela é que ela fosse passar no médico e ele fosse dar alta pra ela. Que, tipo assim, não, vai pra casa e volta daqui 3 meses, igual agora eu estou indo, a cada 3 meses. E ela falou, doutor, eu posso ir embora? Eu tô com muita saudade do meu filho. Aí ele falou assim, faz quanto tempo que você não vê ele? Ela falou assim, já vai fazer 1 ano. Ele tem 3 aninhos, né? Imagina, ela largou tudo, com 2 anos foi morar lá na casa Ronald, no Grac. Aí ele falou assim, você pode até ir, só que se a como é que fala, as plaquetas dele baixar, ele vai morrer no meio do caminho. Então você escolhe. Aí você imagina essa mãe que tem uma criança de 2 anos lá em casa, 3 anos, né, aguardando, com um de 11 meses no colo e não podendo ir ver. Então você fala assim... É uma decisão assim, ela é mãe de ambos, né? Mas o que ela fez? Ela chorou muito lá pra gente, ela falou... preciso tratar ele. Ele é preferencial no momento. Mas é muito difícil. Tem mães que moram dentro do hospital já há 2 anos. E vivem uma rotina de hospital. E larga filho, larga marido, larga emprego, mora dentro do hospital. Tem mãe que o filho, por exemplo, precisa... Nós estamos com um caso aqui. O pai dele deve estar assistindo aí. Que ele é super amigão nosso aí. Que foi um dos que mandou mensagem da suspeita de retinoblastoma no dia do aniversário do Benício. Ele mandou pra mim. O filhinho dele tá internado lá no Grac. Com suspeita do retinoblastoma, extraiu, enucleou o olhinho faz, acho que uns 3 meses, e fica em isolamento por 2 meses, tá fazendo a transfusão de medula. 2 meses dentro do quarto. O pai e a mãe não têm acesso com a criança. A mãe, eu tô aqui, ó, dentro desse quarto com o Benício, por exemplo, e o Léo vai me ver por uma janelinha. Ele não tem contato com a gente por 2 meses, só entra roupa e sai roupa. Mas a gente não tem esse contato, porque a criança tem que estar 100% intacta dos vírus externos, porque a imunidade dela tá lá no saco. Então, se pegar qualquer gripe, qualquer coisa, a chance de ficar grave é muito grande. Então, assim, você vê mães que moram lá, moram na Casa Ronald, que é do ladinho do hospital já há ano. Casa Ronald chama, né? Que é a casa do McDonald's também. Todo ano, uma vez por ano, o McDonald's faz um dia específico para todo mundo que for lá hoje. Por exemplo, nós vamos ali comendo Mac hoje, vai ser revertido para pro Grac, lá para essa Casa Ronald. Aí. Eles acabam sustentando, por isso que chama Casa Ronald. E as mães moram lá. E os pais não podem morar, não moram homens. Então fica a mãe com a criança sozinha. Aí tem as mãezinhas que ajudam. Elas moram lá, limpam, lavam, passam, cozinham, tudo junto. E moram por anos, 1, 2, 3 anos. Vão para casa, tipo assim, vai para casa em janeiro, fevereiro volta e só volta janeiro do ano que vem.
Ou dentro do hospital, que a criança está lá tratando e precisa fazer transfusão de medula, ou a criança está em estado um pouco mais grave, ou no paliativo, e a mãe fica ali até que a criança tenha alta. Pode ser meses, 3 meses, 2 meses. Eu fiquei um dia da quimio, eu achei que era o fim do mundo. Cheguei abraçando todo mundo. Pra mim era muito, né? E essas mães sabem muito de tudo. E tem mães assim, porque é o que eu falo, o dinheiro não compra a saúde. Não compra, Paula. A gente tem mãe ali que falava, eu sou advogada, assim, tava estudando para ser juíza, meu marido é dono da empresa tal, sabe? Meu marido é sócio, por exemplo, da Nestlé. Você via mãe, pessoal que era muito bem de vida, e não compra. Não compra a saúde, porque eu vou pela Unimed, só que tem o do SUS. O do SUS é atendido praticamente primeiro do que o meu. Não tem essa lá, não tem essa de SUS e essa de Unimed. Tem pessoas, tem seres humanos que precisam ser tratados. Eles vão tratar de igual para igual. Isso é independente. É um tratamento incrível. Pessoal, você que está assistindo aí, se você quiser de alguma forma ajudar a Diele, pode procurar ela depois no Instagram, ela vai deixar os contatos aqui dela. Cara, você não tinha contado essa parte aí. É, muito. É o que eu falo, né, Paulo? Tem muitos bastidores. E assim, eu não consigo muitas vezes nem falar com meu marido, porque ele não gosta de escutar. O Léo fica muito mal. O Léo acha, tipo assim, até do Benício, quando a gente soube, eu tive uma barreira com ele. Porque eu ia contar, ele falava, não quero saber. Só me fala a hora que ele for curado. E aí eu ficava, às vezes, no telefone falando, e eu ouvia, eu escutava ele chorando dele de fora. E quando eu venho com o caso de outras crianças, que eu fico, Léo, sabe aquele menino que eu te mostrei, Léo? Ele morreu, não sei o quê. Para de ele. E eu sofro com essa mãe, aquele caso que eu mandei pra vocês, aquela criança. Sim. De retino, sabe? Faleceu, a transfusão não foi compatível e faleceu. Então, aí eu fico, aí isso me dá mais força de falar, não, nós vamos tratar essas crianças, vamos conscientizar para que as pessoas tenham noção e não precisam passar por isso. Mas ali tem histórias assim, se eu parar para contar aqui, a gente fica a noite inteira, mas tem coisas que você senta e todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem, assim, empatia. Isso é muito bom. Quando eu cheguei a primeira vez, eu tive crises e crises de choro lá naquele centro cirúrgico para entrar. E as mãezinhas vinham, mãezinha, tá tudo bem. E quando elas falam, ai, hoje vai nuclear o olhinho, né? Ainda bem. Você chegou lá chorando já? Do GRAC? Uhum. Nossa, muito. Eu tive vários gatilhos de ansiedade. Eu chegava com aquela... Eu chorava de ter ânsia, assim. E aí as mãezinhas vinham, calma, é sua primeira vez aqui. E eu não quero. Na hora que eu vi aquele oncologia pediátrica, centro cirúrgico, que falava que tinha que sedar ele. Porque é sedado 100%. Põe aquela máscara lá, ou aquela na veia, seda, ele, pum, ele apaga. E quando ele era sedado no começo, juntava 4 enfermeiros pra segurar, porque ele se debatia muito. Ele virava o olho assim, se debatia. E você vendo? Eu vendo, porque se eu só saio dentro do centro cirúrgico, olha que ele é sedado. Coloca ele aqui nessa maca. Aí ela fala, mãezinha, segura as pernas. Segura as pernas, enfermeiro na barriga, outros braços, outra cabeça. Outro vem e ceda. Ele vai se debatendo, porque ele tá perdendo o ar, né? E você fica olhando aquilo, ele virando o olho, gritando, socorro, me solta, me solta, me solta. Aquilo me dava aqueles gatilhos de ansiedade. Eu achava que eu fosse morrer. E são 13 minutos esse exame. 13. Só que é 13 que vale por 3 horas. Porque parece que a hora não passa. Porque é o exame que você entra e fala, ó, tá grave. Ou não está grave. É um exame, eu falo que é um exame decisivo, assim, de tudo, né? A quimioterapia era 4 horas no centro cirúrgico. Você falava, meu Deus, dava 4 horas no centro, você falava, deu alguma coisa lá dentro. E não era, tava só fazendo um curativo. Mas você falava, você ficava até na porta. Você não sabia como o é que que estava tá, acontecendo? doutora? Tá tudo bem, mãezinha. Não, eles não querem falar. E eu não tinha ninguém, porque lá na quimio não pode subir ninguém. Eu comecei de ambulância, porque eu vou com um, o Léo fica com o outro. Então eu tava sozinha. Com as outras mãezinhas depois, mas eu tava sozinha. E no momento eu me via, eu pegava o tercinho e não conseguia rezar. Falava, Deus, eu não consigo falar com o Senhor, eu não consigo me concentrar. Eu não consigo, só cura meu filho, traz meu filho de volta pra mim. Pelo amor de Deus, deixa que nada aconteça de errado. Aí quando eu chegava lá, ele tava com oxigênio, com bolsa de glicose, porque baixou a glicemia. Nossa, aquilo pra mim era o fim do mundo. Pra mim. E era algo normal, que é do procedimento. Então, assim, era algo que baqueou muito, muito. E só eu sei o que eu chorei nesses bastidores ainda. Inclusive, um dia eu te falei, né? Você falou, fala pras pessoas, Gelli. Fala aí que você tá chorando, que você tá triste. Eu falei, ai, Paulo, eu não consigo. Você tem que mostrar pras pessoas a realidade. Porque as pessoas parecem que só se conscientizam dessa forma. Se eu postar chorando, aí se conscientiza. É igual aqui o retinoblastoma. Eu sinto que muitas vezes, pelo próprio, vamos dizer, alguns patrocínios, entende assim, mas não morreu ninguém com esse caso. Tipo assim, vocês querem que morra para poder ajudar, ou para poder movimentar, ou para poder fazer alguma coisa? Vamos fazer antes, né? É aquele ditado, a gente só manda flor quando morre. Vamos mandar quando tá vivo. Eu acho que isso é empatia, é importante. Sim. O Arthur, quer fazer a parte ali do... Vai lá. Ô, Di, eu vou fazer umas perguntas aqui pra você.
uma parte da dinâmica aqui do podcast, beleza? Aham. Ô Di, ó, onde que a Diele enxerga o projeto nos próximos anos? Eu enxergo ele expandindo por mim o mundo inteiro. Eu quero que alcance assim, o máximo de pessoas possíveis, né? Agora, futuramente, eu já tenho buscado para que a gente faça nas escolas. Futuramente, eu queria que fosse algo obrigatório, né? Algo de lei, vamos se dizer. Eu gostaria que aquela mãe que, por exemplo, recebe o Bolsa Família, se ela não dá vacina na criança, ela não tem direito ao Bolsa Família. Então, eu gostaria que se ela também não fizesse o teste do olhinho, o reflexo vermelho, que ela também seria barrada, que fosse obrigatoriedade pela saúde. Qual que é a importância do apoio público e privado nessa causa, Odi? Muita. A importância é muito grande, porque as pessoas ajudam a conscientizar, elas têm noção da realidade que a gente passa, né? O apoio vindo, né, da rede pública também é muito importante, porque eles são um centro de referência, eles têm toda uma equipe de saúde, né? Eles têm toda uma condições, vamos se dizer, de expandir esse projeto cada vez mais. Então, é muito importante. Como que outras pessoas elas podem estar contribuindo? Com parceria, se voluntariando? Isso. A gente, no momento, né, graças a Deus, conseguimos toda a mão de obra para a campanha, né? A gente ainda tem aí algumas coisinhas para serem pagas, né? Tô com um pouquinho de dificuldade na recreação desse ano. Algumas pessoas não vão conseguir acompanhar a gente no dia que foi ano passado. Então, a gente busca patrocínios para pagar a restante de gráfica, para guloseimas, né, para a parte de recreação. Por exemplo, a pessoa que faz recreação, ela cobrou um X. E eu ainda não tenho esse dinheiro, então a gente vem buscando essa ajuda para que a gente consiga apagar esse pessoal da recreação também. Show de bola. E agora, deixa uma mensagem de esperança para os papais e as mamães que estão assistindo a gente. Pessoal, levem seus filhos ao oftalmologista. Levem, assim, com força mesmo. Porque é o que eu digo e repito, o câncer, ele não aceita desaforo. Ele não vai esperar que você vá daqui 2 ou 3 anos fazer um exame e ele vai lá desenvolver para você tratar precocemente, né? O brilho nos olhos de uma criança nem sempre é só um brilho. Às vezes é um câncer escondido ali. Então, levem os seus filhos ao oftalmologista. Fiquem atentos a sinais e sintomas, não só do retinoblastoma, mas diversos, né? Como manchinhas roxas pelo corpo. Isso é um sinal de câncer. Em alguns casos, claro, não é que a criança bate várias vezes. Mas fiquem atentos, porque a saúde ocular, a saúde visual das nossas crianças é muito importante. E se eu tivesse a informação antes, né? Se eu tivesse prestado mais atenção, talvez meu filho seria um estágio B ou um estágio C, né? Mas graças a Deus ele está bem. Mas fiquem de olho, protejam os olhinhos das suas crianças. Muito bacana, Di. Estamos chegando no final aqui, né? E, cara, foi um papo muito legal. Espero que você tenha gostado, né? Muito. Com certeza o pessoal aqui deve ter adorado te conhecer a causa, né, Di? E, assim, vamos fazer um bate-bola e vamos pensar o seguinte, tá? Se você pudesse voltar lá atrás e encontrar essa Diele lá no comecinho, com 20 anos, o que você falaria para ela? Que ela tá orgulhosa. Que ela tá orgulhosa da Diele. Muito orgulhosa. Que ela não esperava que a Diele, de 20 anos atrás, fizesse 1/3 do que está sendo feito hoje. Eu tive que enfrentar medos, eu enfrento muitas dificuldades pessoais, muitas. Mas eu tô muito orgulhosa de mim, da força que eu tenho, né? De todos os dias prometer para mim mesma que eu vou levantar e que eu vou ficar bem e que isso vai passar. Porque eu sei que a doença é nele, mas ela reflete muito em mim. Ela voltou muito em mim. E orgulho, muita determinação, muita fé, muita coragem. Essa é a Diele que daqui uns dias tá fazendo 30 aninhos. Então, falando nisso que vai fazer, como que você espera encontrar a Diele daqui 20 anos? Realizada num palco,
falando sobre o retinoblastoma, com meu filho curado ao meu lado, um jovem lindo, adolescente, e que eu tenho várias mães lá embaixo nesse palco me assistindo, me aplaudindo e falando: graças à sua conscientização, o meu filho foi curado, ou graças a você eu consegui, como que eu posso dizer, fazer a prevenção. E algumas mães dizendo assim: graças a você eu vejo uma força que eu não tinha, não só nessa questão do câncer, mas na questão de mulher, de força, de ir para cima, né? Eu falo que foguete não dá ré e essas cientistas faz aí, mas não dá mesmo. Eu tenho só a expandir. Ai, você me trouxe um triplex aqui, que nós vamos estar lá, se Deus quiser. É exatamente isso, é provocativo. O que é família para você? Tudo. A família, ela é tudo para mim. Eu tento todos os dias estar com a minha família, manter a minha família, né? Eles são a base, eles são tudo que um dia eu sonhei e que um dia eu não tive. Meu pai me abandonou muito novinha, né? Meu pai biológico. Ele apareceu agora, depois de 27 anos, para saber sobre a doença do menício. E não tenho referência dele como pai, mas Deus me deu um outro anjo que foi meu pai, Ayrton, né? A minha mãe, que ela é minha força, minha coragem, ela é meu tudo. Meus irmãos, que me apoiam, meu marido, que eu escolhi para ser pai dos meus filhos. Então, eles são tudo para mim. São início, meio e fim. Que legal, Di. E você tem alguma vontade profissional? Eu queria ser jornalista. Ou ter um podcast também. Queria muito poder trocar essa experiência igual vocês têm, né? E espalhar conteúdos produtivos, né? Nada que fosse para prejudicar ninguém, mas que fosse algo produtivo. E eu acho que é isso, porque eu me enquadro muito bem. Então vamos fazer o seguinte, depois da campanha, você vai trazer uma convidada sua aqui e você vai entrevistar ela. Ai, meu Deus do céu! Vai ser top! Eu vou amar. Pensa, será que eu vou deixar ela falar? Hã? Eu vou deixar ela falar. Tem que deixar ela falar. O podcast é mais ou menos isso, né? Tem que deixar a pessoa falar, mas assim, eu acho que dá certo. Dá certo. Será, meu Deus do céu? O Paulo vai cair numa cilada. Mas combinado, eu acho que se der certo, vamos montar aí, ó. Tá. FocoCast by Di também. Exatamente. Já pensa em alguma coisa pra depois da campanha? Você pode, não sei, pensa em alguma coisa aí que seja legal. Quero trazer uma mãe muito forte aqui, pra ela legal. contar aí sobre a experiência dela. E agora, onde você tá tirando essa força de ela? De Deus, Paulo, porque assim, não é fácil, tá? Hoje é quinta, terça-feira, eu não consegui ir pra lugar nenhum. Eu não consegui reagir. Não tinha forças. Eu peguei uma gripe que eu acho que juntou com um pouco de emocional. E eu queria ficar só quietinha. Tem dias que a televisão me irrita, o som, o barulho, e nada tá bom. E tem dias que me dá um desânimo total. E aí eu tenho um altarzinho na minha sala que eu olho para Deus, aí eu volto lá atrás e falo: se o Senhor me deu essa força, me encorajou dessa forma, porque o Senhor tem um propósito para mim. Então, todos os dias, ao sair de casa, se eu esquecer, eu paro no meio da rua: Senhor, que eu não saia sem a sua presença, que seja feita a sua vontade. Não é à toa que hoje a gente até comentou, né? Como que nós vamos fazer com o Instagram? Porque, graças a Deus, as pessoas vêm apoiando a gente de uma forma que a gente tem tanta coisa para ficar postando e acaba não conseguindo acompanhar aí o Instagram. Então, é Deus o tempo todo. Essa força vem dele, vem do Benício, que tá cada dia melhor, graças a Deus, e que me ensina também a ser forte. Porque, mesmo passando com tudo isso, ele é forte, ele é guerreiro. E é isso. Que dia que vai ser a campanha? Dia 20 de setembro, das 10 da manhã às 3 da tarde, lá no Penápolis Garden Shopping. É a segunda edição. Segunda edição. Tá, e onde que as pessoas podem encontrar a campanha na internet? Onde que as pessoas podem encontrar você? Deixa um número também para as pessoas entrar em contato. Sim, na internet nós temos a campanha @protegendosolhinhosplease. Tem o meu pessoal também, que é DL Geisir. E tem o meu WhatsApp, que é 18 98170 6662. Mas na rede social não tem segredo também. Mandou lá, eu já respondo na hora. E se for algum caso de retina, alguma suspeita de foto que queiram me enviar, eu nunca vou responder por mim, tá, gente? Vocês mandam uma fotinha lá, eu mando pro oftalmo e dou o respaldo do que ela acha. Beleza?
Tá. Por um corte rápido para depois ir pro Instagram lá. Uma chamada para a campanha, tá? E aí depois a gente vai pro encerramento. 1, 2, 3, vai. Pessoal, atenção, hein? No dia 20 de setembro, das 10 da manhã às 3 da tarde, no Penápolis Garden Shopping, acontece a segunda edição da campanha Protegendo os Olhinhos e Please. Nesse dia teremos o teste do reflexo vermelho, recreação, guloseimas e muitos brindes para as mamães e para as crianças. Não percam! Aguardamos você e sua família. Ó! Que legal! Muito bom! Muito bom! Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um FocoCast. Foi um prazer receber a Adiele. Que história incrível, pessoal! Emocionante, de superação. A hora que ela falou ali da parte de como é ir pra lá, cara, e ela falando que, gente, eu achando que meu caso era ruim e chegar Sim. lá. Então a gente vê, né, que tem muitas outras coisas, né? Muitas. Isso foi um momento de reflexão para todos nós, né? Porque todos nós temos dificuldade, né, Di? Sim. E eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo ali, vai nos assistir, também tem a sua dificuldade. Então isso acaba nos motivando, né? E que Deus, com certeza, abençoe a vida do Benício, você, a família de vocês, que dê tudo certo, né? Amém. Que logo, logo, se Deus quiser, ele vai ser curado. Vamos estar intercedendo por isso. Amém. E vai dar tudo certo, tá? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo FocoCast. Obrigadão, gente. Obrigado, Paulo. Acabou?